Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, no capítulo 4, versículo de 1 a 8. Marcos 4, verso de 1 até o 8. Todo mundo conhece bastante, né? A maioria conhece. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quando Jesus deu início ao seu ministério aqui na terra, ele trouxe uma mensagem diferente daquelas que os profetas haviam pregado. Os profetas falaram muitas coisas de Deus, mas a mensagem de Jesus é totalmente diferente. Jesus começa o seu ministério, lá em Marcos 10, 7, diz assim, Mateus 10, 7, Jesus diz assim, eis que vos é chegado o reino de Deus. Jesus anunciou a chegada do reino de Deus. E às vezes a gente passa anos na igreja ouvindo o reino de Deus, a gente não pensa, não entende o que é o reino de Deus. Hoje eu gostaria que você entendesse isso. O reino de Deus significa que Deus veio para a terra. Pastor, mas Deus é dono de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, mas o que Jesus estava dizendo, que eis que vos é chegado o reino de Deus, é que Deus veio não mais como criador, como governador desse mundo. Ele veio como um rei que sai do seu palácio, que vem até os seus súditos, anda entre eles e faz um convite para eles. Isso nunca tinha acontecido. Jamais alguém imaginou que isso um dia pudesse acontecer, e aconteceu. O rei deixou o palácio, o rei veio no meio dos súditos e fez um convite, disse, olha, eu estou convidando vocês. Se vocês quiserem, eu levo vocês para viver comigo, para ter uma vida eterna comigo. Se vocês estiverem dispostos voluntariamente a deixar que eu seja o Senhor, a deixar que eu governe a vida de vocês, então, vocês farão parte do meu reino. O convite, essa era a mensagem de Jesus, o convite do rei. E isso se cumpre lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, diz assim, ao vencedor será dado sentar-se no trono do rei, ao lado do rei. Os vencedores sentarão lá, amém? Esse é o convite de Deus, o reino de Deus. E é muito importante nós pensarmos nisso. Os fariseus, por exemplo, e até os próprios discípulos de Jesus, eles não entenderam esse negócio. Jesus falou assim, olha, o reino de Deus é Deus na terra, é Deus convidando, e eles não entenderam isso, porque eles ficaram pensando assim, bom, Jesus está pregando já esse tempo todo, quase 3 anos, não mudou nada. Continua as pessoas debochando dele, continua os fariseus aí. Eles não entenderam. Aí os fariseus perguntaram, lá em Lucas 17, eles perguntaram a Jesus, e o reino de Deus? Como é que é esse reino de Deus? Jesus disse assim, olha, essa palavra de que Deus está buscando, ele disse assim, o reino de Deus se estabelece no coração, dentro, no centro da vida do homem.
Deus busca os corações. Deus busca as vidas. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, não é com visível aparência. Não vou formar um exército aqui. Ele disse, meu exército é formado do coração dos homens. E aí que eles começaram a entender. Mas mesmo assim, Jesus parece que percebeu que o pessoal não entendia ainda o que é o reino de Deus. Aí ele decidiu contar parábolas, né? Porque as parábolas ajudam a entender melhor as coisas. Capítulo Marcos 4, verso 30, disse mais, aqueles assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Então, essas parábolas que você tem em Marcos, a finalidade delas é explicar o reino de Deus. É mostrar como é que funcionam as coisas no reino de Deus. Jesus disse, eu vou contar parábola, porque com a parábola talvez vocês entendam melhor o que é o reino de Deus. E talvez você pense, pastor, mas isso é uma mensagem lá para os discípulos. Não, essa mensagem é para nós hoje. É para nós também. Observe essa parábola especificamente, a primeira parábola dessa série. Essa primeira parábola, ela apresenta 4 tipos de solo. Jesus conta algo que era comum na época. Qualquer pessoa que estava ouvindo Jesus, por isso que Jesus começa a parábola dizendo assim, o semeador saiu a semear, porque todo mundo sabia o que é o semeador. O semeador é aquele sujeito, naquela época, né, a terra estava arada, preparada, ele tinha tipo um bornal assim, né, que ele colocava, e o semeador, ele enfiava a mão dentro daquilo ali e ele jogava as sementes assim, ele ia andando e jogando semente, jogando semente. Ele não escolhia um lugar e dizia, vou plantar uma semente aqui, uma semente ali, não, ele jogava a semente, isso aí ia jogando, né? E aí Jesus aproveita isso e mostra, por quê? Porque quando o semeador jogava semente, algumas sementes, por exemplo, para poder andar no meio da terra arada, de tanto passar por ali, a terra ficava batida, aquela terra dura. Algumas sementes caíam naquela terra batida. Algumas caíam ali. Outras sementes caíam em lugares, a terra estava bonita, assim, mas embaixo daquela semente tinha uma rocha. Então, algumas sementes caíam ali, mas caía e tinha uma rocha por baixo. Outras sementes, não, caíam em lugar onde a terra era boa. Também, misturado naquela terra ali, né, tinha os espinhos. Porque esses matos que a gente tem no quintal, você não precisa plantar, né? Do dia para a noite ele aparece lá, né? E é assim que acontece, do dia para a noite. Então, lá no meio. Então, algumas sementes caíam exatamente junto com aquelas outras sementes. E aí Jesus pega isso tudo para poder, então, explicar a respeito do reino de Deus. E Jesus diz, então, que existe 4 tipos de solos, 4 tipos de coração diferentes, né? Existe aquele primeiro que ele colocou lá, que é a semente que de beira de caminho, que cai na terra dura, que não cria, nem chega a brotar. Por quê? Porque as aves do céu vêm e comem, e depois Jesus explica que as aves é Satanás que vem e tira, né? Jesus diz que há pessoas assim na igreja. Jesus disse que há pessoas também no reino de Deus que são pessoas que são como aquelas que ouvem a palavra, se alegram com a palavra, mas logo depois, vindo as dificuldades, elas se afastam. E Jesus disse, porque isso aí não tem raiz. Então tem gente dentro da igreja que não tem raiz, que vive na superfície. Jesus disse que tem gente que a vida dele, ele veio buscar o reino de Deus, mas ele não saiu do meio dos espinhos. Ele cultiva espinhos também. Então, na vida dele, crescem os espinhos, que são os afazeres da vida, os amores da vida. Então, Jesus pega isso tudo e traz para nós, para exemplificar o reino de Deus. Quando a gente olha essa parábola, talvez você já tenha feito isso, a primeira impressão que a gente tem é que esses 4 grupos de pessoas estão salvas. A gente pensa aqui, quando lê essa parábola, tem 4 tipos de crente diferentes. Não, só um grupo aqui está salvo. Só um grupo, o último, aquele que dá fruto.
Quem não dá fruto não tem o nome no livro da vida. É isso que a parábola ensina, em primeiro lugar. Os outros estiveram perto do reino, mas sem salvação. Então a igreja é um negócio misterioso. Essa igreja que a gente congrega assim, né? Na verdade é um grande mistério. Por quê? Porque dentro da igreja existem pessoas que estão ali, estão comprometidas. Mas existe também esse outro tipo de solo. Pastor, mas isso aí não vai se afastar da igreja? Alguns afastam, outros não. E é bom que a gente pense isso. Pastor, mas a pessoa vai passar a vida toda enganado? Sim. Sabe quando é que a pessoa vai descobrir que foi enganado? Como aquele rico da parábola que eu falei aqui outro dia. Porque qualquer um de nós aqui, esta noite ainda, estamos sujeitos a ouvir aquela voz, né? Hoje eu vim pedir a tua alma. E aí? E se isso acontece? Sabe? Muitas pessoas ouvirão essa voz dizendo, acabou, ponto final. Não tem mais para onde ir. E descobrirão com muita tristeza que entrarão num lugar de trevas, onde o bicho que morde não morre, e o fogo que queima não se apaga. E pior, aquele que está perto do reino e sem salvação, quando ele passa dessa vida para outro, quando ele entra nas trevas, ele não é como o ímpio, porque o ímpio ainda acha que pode dar um jeito, mas quem foi criado, quem passou a vida dentro da igreja e não tomou a sua decisão, quando ele passa dessa vida para outra, ele sabe perfeitamente onde ele está. Não tem como. Então é perigoso. É por isso que nós estaremos meditando nessa noite sobre esses enganos. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com esses enganos. O primeiro engano é essa pessoa que a semente cai na vida dela, ela ouve do Evangelho, a palavra é pregada, ela se agrada, ela gosta da igreja, mas há um problema muito sério, a falta de interesse pelas coisas de Deus. Falta de interesse pelas coisas de Deus é sinal de falta de salvação. Não se engane. Pessoa que não tem interesse por Deus é aquele tipo de pessoas que passa pela igreja, mas o tempo inteiro está questionando tudo, está buscando uma coisa para dizer, eu não vou por causa de fulano, eu tenho um problema com ciclano e que não sei o quê. Não tem interesse por Deus. Não sou eu que estou afirmando isso, a própria Bíblia diz. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15, Jesus diz claramente, Jesus diz assim, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Tem gente que passa anos e anos na igreja ouvindo e não entende nada do que ouviu, porque ela não tem interesse em ouvir. Ela quer ouvir o que ela quer ouvir, não o que Deus tem para falar. E aí o diabo ajuda, né? O texto diz que ele é como o pássaro que vem e tira logo aquela semente. A pessoa ouve um sermão no domingo, fica comovido com o sermão. Mas aí começa a fazer questionamento. Mas o que o pastor falou isso? Quem foi que contou o pastor? Não sei o quê. O diabo já vem, é verdade mesmo, isso é tudo mentira, tira do coração dele. Olha que Jesus disse, tem ouvido, né? E não ouvem. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Tem gente na igreja que está vendo bênção de Deus na vida, Deus está fazendo milagre todos os dias na sua vida, Deus está realizando coisas extraordinárias, mas a pessoa não percebe que é Deus. Acha que é ela, acha que é sorte da vida. Não é sorte. É Deus. A Casey está grávida, levou uma queda essa semana, não aconteceu nada com esse bebê, foi Deus, não foi por acaso. Mas a pessoa que não percebe que é Deus, é aquela pessoa que não tem interesse nas coisas de Deus. E Jesus explica, versículo 15,
Eles não têm interesse porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouvem e com os ouvidos e fecham os olhos para não ver. É pura realidade, né? Tem gente que fecha os olhos para não ver que é Deus que está fazendo. Isso é perigoso. Isso pode ser um sinal de falta de interesse. E esse é o primeiro engano. Muitas pessoas, meu amado, vão morrer talvez hoje, nesta noite, nesta semana, vão para a eternidade, achando que estão salvos, e descobrirão que viveram um grande engano, porque não tinham interesse. A semente caiu na vida deles. Veja que a semente cai nos solos, todos eles. Mas a semente que salva é aquela que dá fruto. Então, a primeira coisa é a falta de interesse. A segunda, há aqueles que foram enganados pela superficialidade. Aquela pessoa que é diferente do primeiro, ele não chegou na igreja, ele não é aquele que tem falta de interesse. Não, tem interesse. A Bíblia diz, a parábola diz que eles recebem, ouvem a palavra e recebem com alegria. É aquele pessoal que dá glória a Deus, que quer fazer tudo, quer resolver tudo e tal. Mas são pessoas que vivem na superfície. A semente não entra. Por quê? Porque ela não busca, ela se contenta com a superfície. Essas pessoas são aquelas que vivem na igreja buscando os milagres que Deus pode fazer. Vive na igreja buscando o que pode ser oferecido a ela, uma palavra agradável para os seus ouvidos. Ela vive na igreja, mas vive só na superfície. São pessoas que em nenhum momento param e dizem assim, olha, eu preciso entender melhor como é que eu sou salvo. Eu preciso estudar, preciso ir na escola dominical, eu preciso descobrir como é que é a salvação. Como os meus pecados são perdoados, mas como? Como é que é isso? Eu tenho que entender isso. Quando você vai fazendo isso, você vai criando raízes, você vai se aprofundando. Mas tem gente que não gosta de criar raiz. Eu gosto do culto de domingo à noite, que é um culto maravilhoso, todo mundo ali. Eu gosto da comunhão. A igreja é como se fosse um clube, eu vou rever os irmãos do domingo. Não, meu amado. Semente que dá fruto tem que criar raiz, amém? Tem que ir além disso. Mas não fique triste não, porque isso aí vem desde a época de Jesus, né? A palavra de Deus diz que Jesus começou o ministério dele, começou a pregar, e ele escolheu 12 homens, né? Na verdade, 11, né? 11 discípulos, porque o Judas era só para completar a cota, né? Tinha que ser 12 mesmo, tinha que ter um para trair, ele botou o Judas. Mas o Judas, Jesus sabia quem era o Judas, né? Mas a multidão chegou. Aonde Jesus ia, a Bíblia diz que tinha dias que Jesus não conseguia nem comer. Tinha gente de todos os lados. E Jesus fazendo milagre, Aí quando Jesus multiplicou os pães 2 vezes, o próprio povo começou a falar, rapaz, agora a gente não precisa ir mais na padaria. Vamos andar atrás dele. Aí lá em João 6... Jesus reúne aquela multidão, se dirige a eles e diz, vocês estão me seguindo, mas vocês não querem criar raízes comigo. Vocês estão atrás do pão que eu multipliquei. E aí Jesus disse, olha, muda o discurso. Olha, se vocês quiserem vir após mim, tem que comer a minha carne. Tem que beber o meu sangue. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, para poder me seguir, vocês têm que pagar um preço. Vocês têm que passar por lutas, por dificuldade. O evangelho não é uma coisa tão simples. E aí Jesus começou a dizer, começou a falar, e lá no versículo, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí começou uma conversa naquela multidão, dizendo assim, duro é esse discurso. O que Jesus estava dizendo, olha, vocês estão enganados. Então, essa multidão toda me seguindo, mas vocês não criam raiz, vocês já estão há 3 anos com vocês, e vocês andam atrás de mim para todo lado, mas continuam incrédulos como antes. Vocês só querem as bênçãos, vocês não vão além disso.
E eles começaram a dizer duro esse discurso. E João 6,66 diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O pessoal saiu. O pessoal saiu e disse, não ouvi, né? Por isso que eu disse que essa parábola tem tudo a ver com os nossos dias. Hoje também é assim. A pessoa está frequentando numa igreja, está indo lá, e o pastor começa a apertar muito. Rapaz, eu vou mudar de igreja, procurar um pastor mais suave, mais, né? Esse negócio não está muito aperto. Não dá certo, não. São pessoas que não têm raiz, e quem não tem raiz não faz parte do reino de Deus. É perigoso isso. O texto diz lá em João que Jesus, né, diferentemente de hoje, né? Que hoje, quando um membro diz, olha, eu vou sair da igreja, eu vou para lá, e o pastor, não, o que está faltando aí? Eu te ajudo aqui. Não, Jesus chamou os discípulos, depois que saiu a multidão toda, só ficaram os 12. Então perguntou Jesus aos 12, querem também ir? Vocês querem ir também? Por quê? Por que Jesus pergunta aos 12 se eles também querem ir? Porque se eles quisessem ir também, não quisessem, Jesus ia dispensar, ele ia começar de novo. Porque o reino de Deus é de pessoas comprometidas com Deus. É voluntário, mas é voluntário quando você dá a sua vida inteira para Deus. É por isso que Romanos 10 diz que aquele que confessar a Jesus como Senhor da sua vida. Se você faz parte do reino de Deus, você não manda em mais nada da sua vida. Deus faz o que Ele quiser, quando quiser e como quiser. Isso é ser cristão. Por isso Jesus disse, se vocês querem ir embora também, podem ir, fica à vontade. E aí o Pedro tomou a frente e disse, Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro disse, olha, e Pedro aqui não estava falando o nome dele, ele estava falando em nome dos discípulos. Foi por isso que Jesus fez uma correção. Quando Pedro acabou de falar assim, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, aí Jesus disse assim, ó, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aí Jesus disse no verso 70, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Era o Judas. Jesus aceitou a palavra de Pedro e disse, eu sei que vocês entenderam o que é o reino de Deus. Que o reino de Deus tem compromisso. Eu sei que vocês não estão na superfície, que vocês já criaram raiz. Mas Jesus diz, tem um entre os 12 que é diabo. Quando Jesus disse que é diabo, não é que o Judas virou um diabo, mas que ele estava na frequência do diabo, sabe? Estava sintonizado, né? E isso acontece hoje também. A pessoa que vem para a igreja, que segue a Cristo e que não cria raízes, que fica só na superfície, ele está sempre na frequência do diabo. O diabo tem uma facilidade muito grande de agir na vida dele. Reino de Deus exige compromisso. Muitas pessoas vão passar para a eternidade e quando chegar do outro lado, vão descobrir que viveram na superfície. Que se tivesse ido um pouquinho além, teriam alcançado aquilo que Deus tinha para lhes oferecer. Em terceiro lugar, existem aquelas pessoas que são enganadas pelas distrações do mundo. Esse é um outro tipo de solo. É aquela pessoa que recebe a palavra. É aquela pessoa que busca os estudos, participa, quer crescer, busca, mas ela não consegue se desligar das coisas lá de fora. Ela vive uma vida dividida. Ela quer servir a Deus, mas ela quer também os espinhos que vão crescendo, são os afazeres da vida. E elas vivem em busca disso o tempo todo, é como o jovem rico. Jovem rico era um homem religioso 100%, impecável a vida dele diante da sociedade, diante da sinagoga, dos líderes religiosos, era uma pessoa maravilhosa. Ele não era superficial. O jovem rico, ele tinha raiz. Ele conhecia as Escrituras. Ele disse para Jesus, olha os mandamentos aí, ó. E Jesus foi citando os mandamentos, e ele, isso aí eu cumpri, sempre cumpri e tal.
vivia no meio do povo, mas tinha um vazio. Por isso que ele foi a Jesus e disse: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele foi a Jesus esperando só o carimbo de Jesus para dizer: olha, está 100%, você já está no céu. E Jesus disse: vai, vende tudo que você tem. E dá aos pobres, vem e me segue. Jesus estava dizendo o que com ele? Falta uma coisa na sua vida. Falta compromisso com Deus. Compromisso. Se compromete comigo. Rompe. Jesus não estava dizendo para ele que ele não podia mais ter riqueza, que ele não podia ter mais nada. Jesus estava dizendo assim: eu quero que você se comprometa comigo. Faz o que eu estou te falando. Olha que proposta de Jesus. E você volta e você tem um lugar na eternidade comigo. Tem gente que se perde porque cria deuses, cria coisas que ela está pegada, ela não consegue deixar daquilo. Lembra daquele rico da parábola? Ganhou as bênçãos de Deus, recebeu bênçãos, bênçãos e mais bênçãos, o celeiro estava cheio. E ele, ao invés de estar buscando a Deus, não. Ele conhecia também, mas o que ele fez? Vou fazer mais celeiro, vou juntar mais. E naquela noite pediram a alma dele. Isso acontece dentro da igreja, com pessoas que vivem com Jesus. Marta e Maria eram pessoas que andavam ali, eram amigos de Jesus, Jesus estava por ali. Mas, no entanto, quando Jesus chegou na casa de Lázaro, a Maria, quando viu Jesus, Jesus foi para a sala, Maria sentou-se aos pés de Jesus e ficou ali bebendo daquilo que Jesus tinha para transmitir. E a Marta correndo de um lado para o outro, e faz isso e faz aquilo. E aí daqui a pouco a Marta chega e disse: Jesus, o senhor não vai falar nada, que a Maria está aí? E Jesus disse: olha, ela escolheu a boa parte. Você escolheu os afazeres. Tem gente que não consegue chegar no reino, porque tem muita coisa para fazer nessa vida. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para exercer um ministério no reino de Deus, não tem tempo para fazer nada, ela não tem tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E aí, de repente, escuta aquela voz dizendo: agora sim, acabou o tempo. E aí não há mais o que fazer. Então, são 3 distrações que são empecilhos para que a pessoa dê esse passo decisivo. Portanto, nessa parábola, as pessoas que chegam no reino de Deus são aqueles que ouvem, a semente cai, ela busca e cria raiz. Ela vive no mundo, mas não é do mundo. Desfruta das coisas desse mundo, usa o mundo, mas não está sujeita ao mundo. E dá fruto para o reino de Deus. Essa sim, esse faz parte do reino de Deus. E para terminar, eu li certa vez um comentarista bíblico, e ele dizia o seguinte, que essa parábola, ela funciona, ou deve funcionar para nós como um espelho. Quando você chega diante do espelho, você vê a sua imagem. E aquele comentarista dizia, quando você olha para essa parábola, para esses ensinamentos, para esses 4 tipos de solo, você deve fazer uma pergunta nesse espelho não físico, mas da alma. Você deve perguntar, qual desses solos sou eu? Qual deles? Em qual deles você se encaixa melhor? Falta de interesse? Vai viver na superfície o tempo todo? Vive ocupado com muitas coisas, não tem tempo para Deus? Qual deles? É uma maneira, sem raiz. Você acha que vai viver a vida toda nesse mundo sem se comprometer de verdade com o reino de Deus? E isso vai terminar bem? Está enganado. Não vai, não vai. No espelho físico, quando a gente olha a imagem assim, e você não gosta muito da imagem, muita coisa dá para resolver, não é verdade?
A mulher, principalmente, se olhou lá, não gostou, dá um jeito. Passa uma maquiagem, faz alguma coisa, né? Os homens já é mais difícil, né, Mazinho? Quando olha, não tem o cabelo, não tem, a gente vai fazer o quê, né? A gente fica só, né? Não tem como. Mas mesmo assim ainda dá. Mas você pode mudar. Você olha, vê e diz, não, eu posso mudar. Aqui também é assim. Aí que está a grande lição dessa parábola. Eu posso olhar para esses 4 solos e dizer em qual deles eu me encaixo. E se alguma coisa na minha vida está distorcida, hoje eu posso decidir e falar, não, vou mudar a minha vida. Eu quero ser uma semente que dá fruto. Eu quero demonstrar mais interesse por Deus. Eu quero interessar por tudo que é Deus. Uma pessoa interessada por Deus é aquela que no domingo à noite ela diz assim, eu vou ao culto, mas ela vem por causa de Deus. Aquilo que nós sentimos há um pouquinho agora, quando o louvor estava ministrando, você deve ter sentido, a presença de Deus neste lugar. Tem gente que vem a esse lugar por causa dessa presença, só por ela. Encontrar os irmãos é consequência, ouvir palavra é consequência, mas ela vem por Deus, é interessada em Deus. Decida hoje se você é interessado em Deus. Decida hoje a criar raiz no reino de Deus. Chega de viver na superfície. Chega de ser crente só por cima. Diz, não, eu quero conhecer, eu quero aprender. Eu preciso fazer algo. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe que as coisas desse mundo venham a impedir você de que Deus realize os sonhos dele na sua vida. Você sabia que cada um de nós aqui, Deus tem um sonho para nós? Deus tem um sonho na nossa vida. E muitos sonhos de Deus para nós, por quê? Porque os sonhos de Deus são diferentes, né? A gente pensa assim, bom, será que o sonho de Deus é me dar uma casa, um apartamento na Praia da Costa? Não, ele tem muito mais do que isso. Porque o apartamento na Praia da Costa, se você ganhar, quando você morrer, o pessoal vai vender ele, vai gastar o dinheiro todo. O que Deus tem, por isso que Apocalipse 13 diz que as únicas coisas, o justo quando morre, com ele vai as suas obras. Aquilo que você faz no reino de Deus, você vai levar para a eternidade, vai receber galardão por isso e vai te acompanhar. O sonho de Deus é que você faça alguma coisa. O sonho de Deus é que cada um de nós ganhe pelo menos uma vida nesta vida, sabe? Você seja instrumento dele para buscar um perdido. Se você fizer isso, você ganhou mais do que o mundo inteiro. E muitas vezes para fazer isso, você não precisa evangelizar só, mas você pode fazer isso com o seu testemunho, você pode se juntar nas atividades, nos ministérios que a igreja tem, para poder você fazer, mas fazer de coração a obra de Deus. Você pode fazer isso. Diz para Deus, Senhor, eu não quero mais viver nas distrações. Quantas pessoas aqui na nossa igreja, não estou falando de fora não, estou falando aqui na igreja. Quantas pessoas que congregam aqui, muitos dos que estão aqui assentados, têm potencial, têm chamado de Deus para exercer ministérios e não exercem porque estão ocupados com muitas coisas. Estão sempre dizendo para Deus que não dá tempo. Tem gente aqui que tem condição de ser um líder de célula. Tem gente que tem condição de abrigar uma célula na sua casa, fazer da sua casa uma agência de salvação. Do lado da sua casa está cercado de vidas que estão indo para o inferno. E você fica ali dentro. Não, eu sou crente, eu sou crente. Mas a sua casa podia ser uma porta de salvação para essas pessoas. Toda semana podiam estar indo lá na sua casa. Pastor, mas isso depende da igreja, depende do pastor, isso depende de você, meu amado. De você e Deus. Eu não coloco obstáculo. Quando a pessoa chega para mim e diz, pastor, Deus está colocando no meu coração que eu quero isso. E eu vejo que é de Deus, então vai lá, meu irmão, faz. E Deus abençoe, vai. A gente precisa disso. Não, mas eu não tenho tempo.
Eu agora tenho que estudar, tenho que fazer isso. Sabe o que vai acontecer? A qualquer dia você vai ser chamado. E aí é muito sério. Tiago diz, capítulo 4, versículo 14, que a vida nesse mundo é como um breve pensamento. É como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Se você olhar para trás, outro dia mesmo, né, Alexandre? Você era um adolescente. Mas olha quanta coisa já aconteceu. Num piscar de olhos, a vida vai passando. E Eclesiastes 9:10 diz: faça o que você tem que fazer aqui, diz Eclesiastes, porque para o além, para onde você vai, não há obras. Lá não tem como fazer mais nada. Lá é lugar de descanso, de repouso. A oportunidade é aqui. Amós, capítulo 4, versículo 12, diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara, meu amado. Todos nós iremos encontrar com Ele um dia. E que nesse dia possamos chegar ali de cabeça erguida, dizendo: Senhor, eu fiz tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Você chegue ali feliz da vida. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Eu vejo o Ministério de Louvor aí toda semana nos ensaios, quinta-feira, Débora com criança pequeno, Elaine, vem para cá e fica. Sabe por que estão fazendo isso? Por causa do reino de Deus, para que domingo à noite a gente tenha, os irmãos sejam edificados por isso. Será que você não pode fazer nada dentro desse reino? Podemos sim. Deus tem colocado no meu coração isso, que há pessoas com grande potencial aqui. Deus tem uma grande obra na vida dessa igreja, irmãos. E Deus vai usar as nossas vidas, a sua vida. Levante a cabeça nessa noite, diga: Deus, eu estou aqui, Senhor. Dê o primeiro passo. E Deus vai te abençoar. Salmo 1, encerrando, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E aí diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E você esteja plantando a sua vida junto das águas do rio de Deus. Diz para Deus: Senhor, eu quero plantar minha vida com o Senhor. Esse salmo tem uma lição preciosa, porque ele diz aqui: cuja folhagem não murcha. Escuta bem o que eu vou te dizer. Se você passar mais 5 anos na igreja, se Deus te conceder mais 10 anos de vida e você não fizer nada, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a murchar. Daqui a 10 anos você vai ver que você já murchou. Sabe? Como, pastor? Murchou? Está falando de velhice? É mesmo. Aí quando chegar lá na frente você diz assim: eu vou fazer isso. Aí você não consegue mais fazer, você não tem energia mais, você não tem saúde. Aí você tem isso, tem aquilo, você não consegue fazer. Hoje você tem saúde, tem vida. Hoje você está pronto para fazer o que Deus tem. Procure a Deus nessa noite, converse com Ele. E diga: Senhor, eu quero ser aquela semente que vai dar fruto a 30, 60 e a 100 por um. Talvez você não dê 100%, mas se você der 30%, está muito bom. A pessoa aqui na igreja, se cada um de nós produzisse mais 30 filhos, nós íamos ter que comprar o terreno do lado da frente também, porque não ia caber. Isso é possível? É. Mas nós temos que nos comprometer com Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus dê à sua igreja compromisso de vida. Deus nos dê interesse. Que Deus incomode a nossa vida para que nós não fiquemos mais só na superfície, mas que buscamos
nos aprofundar nas coisas de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Tua palavra falou claramente a cada um de nós. Agora eu peço que o teu Espírito continue nos incomodando. Não permita, Pai, que nenhuma pessoa aqui seja apenas aquela que está na superfície, seja semente de beira de caminho. Ó Deus, fiquemos preocupados com as coisas dessa vida, com os prazeres, com as riquezas. Ó Deus, muda o foco da nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Nos faz olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Senhor, muitas vidas, certamente nesta noite, estão se comprometendo contigo. Que o Senhor resgate esse compromisso na vida de cada um de nós, para que sejamos uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que causa, que faz a diferença nesse mundo, Senhor. Nós somos fracos, somos pequenos, mas servimos a um Deus que tudo pode. E nas tuas mãos nós nos colocamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus.